Boa noite, queridos. A gente prepara juntos no presbitério como é que vai ser o culto, né? A ordem, assim, começa o louvor, começa aviso e tal, né? A gente compartilha ali a ordem. E aí hoje quando eu vi, ontem, não, foi hoje até, né? Hoje quando eu vi o tanto de avisos que tinha do aconteceu, daí eu pedi para o Carlão ali, vamos colocar o aconteceu antes, né? A gente geralmente fala do aconteceu no final, né? Mas por quê? Porque eu me empolguei com tudo que está acontecendo, né? Várias coisas aconteceram durante esses últimos dias, encontros ali da liderança, dos jovens, e retorno do Ministério de Lutas, o Ministério Infantil ali, tudo pintado, coisa linda, né? Coisa mais linda aquilo ali. Dá vontade de fazer um tour depois, quem sabe eles nos convidam assim para a gente ir lá passear lá embaixo, né? E eu acho empolgante isso, eu acho empolgante. Quando eu vi todo o aconteceu ali, eu falei, vamos falar logo no começo. Por quê? Porque hoje a minha mensagem que eu queria compartilhar com vocês é envolvidos. Envolvidos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a questão do envolvimento na igreja. De que há espaço para cada um de nós, espaço para cada um aqui participar de alguma forma, estar envolvido muito além do que vir aqui nos domingos à noite, ouvir a mensagem, ir para casa, passar sua semana e vir aqui no domingo que vem de novo. Nós somos uma família, nós somos um corpo de Cristo e o Senhor nos capacita para isso. Esses tempos o nosso filho queria conversar um assunto específico com a minha mãe, que tem 94 anos de idade. Aí você já tem que usar uma estratégia, às vezes um pouco diferente, né? Assim, para explicar as coisas e tal, né? Ela está lúcida, às vezes dá umas rateadas, mas eu também dou minhas rateadas, né? Então, eu falei, Guilherme, vai passo a passo, né? A história que você quer contar para ela. E aí ele contou e tal, né? Foi bem cauteloso e tal, ela ouviu, né? E conversaram lá, né? E aí, uns dias depois, eu fui lá visitar minha mãe, né? Eu costumo ir lá. E aí ela me contou, né? Que, o Guilherme esteve aqui e tal, ele me contou uma história. Mas quando ele começou a contar, eu já sabia onde ele ia chegar. Mas assim, foi bom, né? Foi bom ver ele contando assim tudo, né? E ele podia ter começado pela conclusão, então. E aí eu me vi na mesma situação hoje. Para vocês já saberem onde eu vou chegar, então eu vou começar pela conclusão. E a conclusão é uma pergunta que está ali. Em que áreas da vida da igreja você vai se envolver? Então esse já é o final da história. Eu vou começar pela conclusão. Eu vou tentar desenvolver aqui um raciocínio, mas para perguntar para você, em que áreas da vida da igreja você vai se envolver? Onde você vai usar os seus dons? Onde você vai usar os seus talentos, as suas capacitações, o seu perfil que é único na vida da igreja, na vida desse corpo de Cristo maravilhoso que Deus nos dá tantas diferenças entre nós e que nós nos complementamos de uma forma única. A nossa comunidade é diferente da comunidade que se reúne ali, da comunidade que se reúne lá, da comunidade que se reúne em outro lugar. Nós temos a nossa própria configuração de dons, de talentos, e nós temos as nossas características. E você vai participar de que forma? E aí eu queria começar lembrando a você que você já foi capacitado a se envolver. Você já foi capacitado, porque às vezes a primeira pergunta é, mas o que eu vou fazer? Em que eu vou participar? Eu faço meu trabalho, né? Tenho meu trabalho secular e tal. Eu sou professor de inglês, por exemplo, e tradutor. O que isso tem a ver com a vida da igreja? Quais são as minhas características? Isso eu sei fazer. Mas daí tem outras coisas que Deus vai colocando nos nossos corações e no nosso perfil para nos envolvermos de forma a servir os irmãos. E eu queria que você me acompanhasse em 1 Coríntios 12, ele começa dizendo ali, irmãos, escrito pelo apóstolo Paulo, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E já me chamou a atenção logo de cara essa primeira frase, né? Não quero que vocês sejam ignorantes.
A gente tem uma conotação meio errada, às vezes, da palavra ignorante, né? Às vezes a gente usa para xingar, né? E de preferência falando ignorante, seu ignorante. Então a gente quer aquela coisa, chamar o cara de burro, de incompetente, né? Então a gente usa essa palavra. Mas a palavra, na verdade, é alguém que ignora algo. Ignorar é desconhecer alguma coisa. Então o Paulo está falando ali, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons que vocês têm. Não ignorem. E ainda dentro desse ignorem, nós poderíamos pensar em dois aspectos diferentes. Um de desconhecer. Eu, por exemplo, eu ignoro quem seja o presidente do Uzbequistão. Eu sou completamente ignorante em relação a isso. Eu ignoro, eu desconheço, eu não faço a menor ideia de quem seja. E Paulo está querendo, não sejam ignorantes, não desconheçam os dons espirituais. Não fiquem sem saber. Uma outra interpretação que a gente tem para a palavra ignorar é simplesmente deixar de lado. Eu sei alguma coisa, mas eu ignoro, eu desconsidero, eu deixo de lado. E aí o Paulo está dizendo, não sejam ignorantes também nesse sentido. Não deixem de lado os seus dons espirituais. Saibam, conheçam quais são os seus dons. E aí ele continua falando, há diferentes tipos de dons. Eu até botei num negrito ali, vamos ver se aparece para vocês, né? Que eu queria ressaltar essa questão. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo aqui, o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, dons, mistérios e formas de atuação, elas são diferentes, mas elas são insufladas, elas são inspiradas pelo Espírito Santo em nós. Individualmente, os dons que o Padu tem são diferentes dos meus. A gente a gente serve na parte da música, mas com instrumentos diferentes, de formas diferentes, com temperamentos diferentes, e nós estamos servindo, porque nós temos dons diferentes, mas atuamos numa mesma área. A Rosana está lá trabalhando sempre na secretaria, ela tem dons que eu não tenho. Eu sempre elogio ela, porque eu gosto demais da maneira como ela faz o PowerPoint. Então ela botou lá uns volta lá um ali, assim, só para botar ali, ó. Volta. Então mais para trás. Está ali, ó, bem no inicial, depois mais ainda. Aí. Tá vendo? Ela que teve essa ideia dos puzzles, do quebra-cabeça ali, né? Então eu não tinha falado, eu passei a mensagem e tal, e serviu perfeitamente. Ela capta assim aquela ideia, né? Vocês vão ver que essas pecinhas de quebra-cabeça, elas permeiam os slides, não estão ali por acaso. Eu teria passado uns 3 dias para fazer um PowerPoint ali e não teria ficado bom, né? Porque não tenho talento ali, né? Não é minha área, não é meu dia a dia, não é um chamado que eu tenho para fazer. Até faço, mas não fica tão bom, né? Então o que eu faço? Rosana, me ajuda, faz um PowerPoint para mim, para a gente apresentar. Porque a gente se complementa nos dons, nos talentos, nos serviços. O que um não tem, o outro tem, e assim a gente cresce juntos. Então nós temos dons, ministérios e formas de atuação, mas é o Espírito Santo quem atua dessa forma. Eu creio firmemente que quem atua na Rosana para fazer esses PowerPoints é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. A gente pode dizer, uma coisa tão técnica, né? Assim, a gente faz um curso de PowerPoint, fazer curso, quem é que faz curso de PowerPoint, né? A gente aprende a usar o PowerPoint, né? E vai fazendo, é uma coisa técnica, mas não. Ser inspirado pelo Espírito Santo para escolher a imagem certa, a cor certa, tudo, deixa Deus usar isso na tua vida. E aí, o Paulo continua no versículo 7, ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. A cada um. Não é porque alguns têm uma caminhada mais longa, então daí esse ali, como esse ali está há 7 anos já me servindo, então eu vou dar um dom para ele, porque esse ali eu acho que merece. Não, eu creio que quando a gente toma uma decisão, a gente se entrega ao Senhor, Deus já colocou lá
um ou mais dons dentro da sua vida, na sua área, para você servir, para você ajudar os outros, para você servir aos outros. E até no nascimento, eu creio que dons e talentos estão bastante conectados. Eu já ouvi algumas pessoas, às vezes dando um testemunho, né, de que tem medo de se entregar para o Senhor, porque se eu entregar tudo para Deus ali, Deus vai me mandar lá para um sei lá o quê, para fazer um serviço lá num confim que não tem nada a ver comigo. Cara, Deus não quer te meter em encrencas. Deus quer usar aquelas tuas capacidades que Ele insuflou, o talento que você tem, a formação, tudo. Desde o ventre da sua mãe, Deus vem criando e modelando você para você ser isso que você é hoje. Para você ser dessa forma como você é hoje, com as suas histórias, com os seus fracassos, com as suas vitórias, com os seus sofrimentos. Deus modelou você e você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Daquela forma, com aquelas características que você tem que eu não tenho. Então nós somos, a cada um nos é dada algum dom. Cada um. E visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Os dons são para serem usados no conjunto. Os quebra-cabeças, as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando. Versículos 8 em diante, daí ele começa a falar de alguns dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez aqui, porque ou eu sirvo água ou eu falo, senão não vai dar certo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé. Não tem aquelas pessoas assim, que elas têm uma fé tremenda, que, qual é o problema? Né? Assim, se precisa fazer um milagre acontecer, vai acontecer, Deus é bom. Né? E a gente fica, pô, mas caramba, né? Há outro, dons de cura. E é interessante que essa palavra está no plural, né? Então, dons de cura. Talvez na área psicológica, na área física, pelo único Espírito. Há outro ainda, poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Essa lista está ali em 1 Coríntios 12, né? A gente não vai fazer um estudo agora de dons, mas essa variedade, ela é distribuída dentre a igreja, para que haja essa multiplicidade de dons, essas diferentes maneiras de servir ao Senhor. Existe uma outra lista em Efésios capítulo 4, pelo próprio Paulo também, Efésios capítulo 4, ele fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Jesus Cristo subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jesus deu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então chama a atenção que ele começa falando: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente tem conversado bastante sobre intencionalidade, né? A gente tem falado nos grupos, a gente tem falado nas nossas reuniões sobre intencionalidade. E aqui Paulo fala: façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Ah, mas a unidade não é do Espírito? Não é o Espírito Santo que faz isso? A gente só fica de braço cruzado olhando? Né? Não é o Espírito Santo? Não, tem a nossa parte. Nós somos seres relacionais, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pontos fortes, e nós devemos sim nos esforçar para manter essa unidade do Espírito, para conservar esse vínculo entre nós. E de novo ele diz, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E Jesus deu dons aos homens. E aqui ele fala de alguns dons mais de liderança, uns dons que são mais considerados muitas vezes para o presbitério, mas também podem ser expandidos, né? Que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? Então são dons mais de condução da igreja. Mas também, uma coisa que eu acho muito bacana no presbitério é que nós somos seis, né? E cada um tem um perfil diferente. Vocês já viram que nem todos vêm aqui no microfone trazer uma mensagem no domingo, porque alguns têm uma característica e outros não. Outros têm características mais de visão do todo, de visão administrativa, de conversar no corpo a corpo. Cada um tem as suas características. Um fala mais, outro fala menos. Um fala mais alto, né? O outro fala mais baixo, né? Cada um com suas características e nós estamos juntos ali, nos complementando. Ninguém está competindo. Ninguém está querendo aparecer mais do que o outro. Ninguém quer mostrar mais serviço do que o outro. Nós estamos ali para servir a igreja de coração e nos complementando dentro das nossas diferenças, com os nossos diferentes dons. E com qual fim? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, mais uma vez, os dons em ação para que o corpo de Cristo seja edificado. Não para que esses pastores apóstolos sejam edificados a si mesmos, mas para que o corpo de Cristo seja edificado. Uma terceira lista de dons é dada por Paulo ali em Romanos 12. Romanos 12, ele fala, nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. É interessante aqui na questão da contribuição, porque nós todos devemos contribuir. Mas aquele que tem o dom, ele contribui generosamente, ele contribui com superabundância. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, com capricho, com temor. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, seja misericordioso com alegria. E ali é interessante o verbo, né? Como eu sou professor da parte de línguas, eu fico prestando atenção nos verbos, essas coisas eu gosto assim, né? Então, temos diferentes dons. O Paulo está falando ali, nós temos. Aqui ele não está dizendo, alguns têm dons. Alguns especiais têm dons. Não, nós temos diferentes dons. Eu tenho, você tem. Cada um de nós aqui tem. Aquele que está nos assistindo pela internet também tem os seus dons. Também tem os seus dons. Cada um tem diferentes dons. E isso é de acordo com a graça de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção ali é, use-o na proporção da sua fé. Ele fala ali na parte da profecia, né? Do dom de profetizar, mas cabe a cada um dos outros dons a mesma verdade, né? Use na proporção da sua fé. Faça o que a sua fé permite fazer. Deus não pede além, mas também Deus não pede menos do que a sua fé. Não seja medíocre na execução dos seus dons. Não seja mesquinho, não seja menos, não seja pão duro ao executar os seus dons. Mas use-os na proporção da sua fé. Sirva com fé, sirva com amor. Segundo aspecto que eu quero dizer para você é que você precisa se envolver. Você já foi capacitado e você precisa se envolver. Então lembrando, todos nós temos dons, primeiro
1 Coríntios 12, 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Efésios 4, 7 diz, a cada um de nós foi concedida a graça. A cada um, a cada um. Então acontece que eles não são, como a gente viu, para uso individual. Não são para você melhorar o seu relacionamento com Deus. Eu tenho um dom tão bom que daí eu posso ficar só eu e Deus ali. É tão bom esse meu dom. Não, é para você usá-lo para edificar a igreja, para servir os outros. Então Paulo, a gente viu ali alguns argumentos em Romanos, Coríntios e Efésios. Vamos ver o que Pedro fala sobre dons. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz de novo, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. São formas múltiplas, são formas variadas. Nós não fazemos tudo da mesma forma. E isso é lindo, isso é muito bonito, isso é bom. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. E no capítulo 1 de 2 Pedro, me chamou a atenção esses dias na minha leitura, que ele diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Na verdade, ele não está falando de dons aqui, tá? Nesse texto ali. Está falando de outras qualidades da vida cristã. Mas o que me chamou muita atenção foi essa questão de que Deus quer que nós não sejamos inoperantes. Nós não devemos ser inoperantes e improdutivos. Você deve se envolver. Você precisa se envolver. Que coisa frustrante é quando você dá um presente para alguém e o presente fica lá jogado num canto, né? Assim, você quer ver a pessoa usando, né? Esses tempos a gente deu um brinco de presente para uma pessoa que estava de aniversário, né? Aí depois, na semana seguinte já mostrou lá o brinco, botei uma foto, tô com o brinco, né? Então, isso é gostoso, a gente quer ver o brinco sendo usado, né? É bom ver as coisas em ação, operantes, funcionando. Que bom ver, por exemplo, o Ministério Infantil lá todo pintado. O que adiantaria agora a sala toda bonita e fazer as crianças se reunirem aqui atrás do palco? Vamos ali que também tem um espaço ali também atrás do palco, deixa as crianças se reunindo lá. Não, vamos usar a sala. Vamos usar a sala, tem paredes bonitas lá, tem um espaço bonito, vamos usar aquilo, que não seja inoperante. A mesma forma, os nossos dons. Não receba dons e fique inoperante. Use-o, coloque os seus dons, coloque os seus talentos a serviço do reino de Deus. Não seja improdutivo. Não há tempo e nem espaço para ser operante, ou inoperante, ou improdutivo no reino de Deus. Existe um psicólogo canadense, professor também de psicologia, o Jordan Peterson. Ele é um dos autores que eu mais gosto de ler, assim. Ele é bastante coerente, muito inteligente, né? Ele tem entrevistas também, tem vários vídeos com ele na internet. Quando ele está falando, ele não está falando para a igreja, né? Ele está falando para as pessoas em geral. Mas tem uma frase que eu estou relendo um livro dele, e me chamou a atenção aqui essa frase. Cada um de nós deve aceitar tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela sociedade e pelo mundo. Cada um de nós deve dizer a verdade e corrigir o que está errado e quebrado e recriar o que está velho ou desatualizado. É dessa forma que podemos e devemos reduzir o sofrimento que envenena o mundo. É pedir muito, é pedir tudo, mas a alternativa, o horror da crença autoritária, o caos do Estado falido, a catástrofe trágica do mundo natural desenfreado, a angústia existencial e a fraqueza do indivíduo sem propósitos é claramente pior. Tá? Então, eu queria ressaltar esse primeiro trecho, né? Cada um de nós deve aceitar
tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela sociedade e pelo mundo. A responsabilidade é de cada um. A gente fica às vezes falando que nós queremos mudança. Você tem essa parte na mudança. Você tem a sua parte. Tem algo que Deus espera que você faça. Tem algo que cabe a você fazer. Tem algo que Deus colocou sob sua responsabilidade. E nós devemos nos responsabilizar. Nós devemos trazer essa responsabilidade para nós. E com a graça e a misericórdia e o poder do Espírito Santo agindo em nós. Imagina se ele diz isso para o mundo. Qual a responsabilidade da igreja? Nós temos maior responsabilidade, mas nós temos também maior capacitação, porque o Espírito Santo está conosco. Nós podemos contar com o Espírito Santo, então nós podemos fazer grandes coisas. Está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. Precisamos de mudança e alguma coisa precisa acontecer, né? Às vezes a gente estava querendo aqui, né? Semana passada o Dimas pregou sobre Neemias, a reconstrução dos muros. E, mas as coisas precisam acontecer. Então, se precisa acontecer, começa por cada um de nós. Você tem oportunidades também de se envolver. Há um tempo atrás, a Helena e eu fomos tomar um café, foi lá em Floripa até. E aí, a gente foi num café bacaninha lá. E ela, como gosta de plantinhas, ela reparou que as plantinhas lá das mesas, lá do café, né? Estavam meio secas. O que ela fez? Ela pegou a aguinha mineral dela e foi lá, em cada mesa. Não tinha mais gente, né? Assim, senão eu acho que ela ia ficar com, talvez, né? Com mais vergonha. Mas, então, ela foi lá e foi regar as plantinhas, molhou as plantinhas. O que eu quero dizer? Ela viu uma necessidade que eu não vi, não me toquei, que as plantinhas estavam secas, ali em cima os enfeitinhos das mesas estavam secos, e ela foi lá e fez algo. Ela podia ter ficado, ai, que sem graça, tudo seco ali, né? Não tem quem cuide. E ia embora e ficou reclamando. Não, ela fez a parte dela, ela fez o que estava ao alcance dela. Ela tinha água, viu uma planta seca, vou molhar, daí já molhou as outras ali, né? E quem deveria ter feito era a dona, a funcionária, sei lá quem, mas a Helena fez, estava ao alcance dela. Ela poderia fazer e ela foi lá e fez. Se você enxerga uma necessidade, e aí eu digo dentro da igreja isso, se você enxerga uma necessidade, muito provavelmente você é a pessoa certa para fazer. Porque você é que se preocupa com aquilo, você é que percebe, você é que nota que está faltando aquilo ali. Então vai lá e faz. Vai lá e muda, vai lá e pede ajuda. Vai lá e, olha, eu notei que está faltando copo de plástico para servir o cafezinho. Então, talvez você vá lá e compra, ou fala com quem compra, mas não adianta falar, às vezes, para quem não vai resolver. A gente tem um hábito, na nossa cultura brasileira, de falar com as pessoas erradas, né? Então, eu vou lá e reclamo para o Alex que tem um buraco na minha rua. O Alex não vai fazer nada, ele só vai reclamar junto comigo e deu. Né? E a gente vai ficar bravo com o buraco e não vamos fazer nada. Ele não tem essa... Acho que tu não tem, né, Alex? Ou tem? Quem sabe? Mas a gente fala, às vezes, assim, a gente reclama e é aquela reclamação de resmungo só. Mas então, se você vê algo errado, vai lá e fala com a pessoa que pode consertar. No caso de um buraco na rua, fala com o vereador, fala com alguém, liga para a prefeitura, mas faça algo prático. Né? Então vamos procurar as pessoas certas, vamos tomar as atitudes certas, vamos mobilizar pessoas, vamos mobilizar as pessoas corretas. Não deixe a ideia morrer. Eu fiquei pensando nessa questão do jiu-jitsu. A ideia, não sei se a ideia foi do Cota ou se foi do Fernandinho, lá no comecinho. Quem começou com isso? Foi tu? Dos dois juntos, né? Numa igreja, tem um grupo de adolescentes que fazem jiu-jitsu. Que coisa mais fora da caixa. Isso é pensar fora da caixa. Isso é pensar fora da caixa.
A gente só pensa em louvor, a gente pensa em pregação, né? A gente pensa nesse tipo de coisa. E daí os dois lá, cara, vamos fazer um grupo de jiu-jitsu. E olha quantos adolescentes já foram atingidos por isso. Quantos adolescentes estão ouvindo a palavra de Deus. Quantos adolescentes estão vindo para cá. Quantos adolescentes estão conhecendo o local onde a igreja se reúne. Porque alguém não deixou morrer uma ideia completamente fora da caixa para uma comunidade de crentes. Né? Para os crentes lá que oram e que falam Jesus. Os caras lá estão fazendo jiu-jitsu e viram que, não, peraí, jiu-jitsu não é só bater, não é só raiva, é justamente controlar, né? Controlar a tua violência interior, aprender a se controlar para isso. Né? Tem tantos valores envolvidos. Então pensa fora da caixa e leva adiante a tua ideia. Leva adiante a tua ideia. Eu jamais ia ter essa ideia. Eu jamais ia ter, mas alguém tem, alguém levou para frente. Então se disponha a fazer, se disponha a pensar, Deus já começou um avivamento nessa comunidade. Quantos creem que Deus já começou, amados? Eu creio sozinho? Aleluia, 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 Deus já começou, Deus já começou a transformar. A semana passada, né, depois da mensagem do Dimas, a Fátima ainda compartilhou uma palavra que o Werner trouxe aqui. Muros e portas já estão restaurados. Agora é hora de entrar. Amém? Agora é hora de entrar. Agora os muros já estão restaurados. Vamos fazer. Vamos agir. Igreja no progresso. Há quanto tempo ficou? Pois é, precisamos fazer. Então não era o tempo de Deus, mas agora é. Agora é o tempo de Deus. A coisa está acontecendo, está agindo. Vamos vibrar com isso. Vamos nos alegrar com isso. Vamos participar de alguma forma. Deus já começou. Há um tempo atrás, eu quero trazer exemplos bem práticos, assim, para ver se você se relaciona, porque eu quero que você sirva, eu quero que você se envolva. Quando eu estava preparando essa mensagem há uns dias, eu estava muito empolgado, assim, vibrando com o que Deus pode fazer. Que as pessoas se envolvam, Senhor, que cada um se envolva, que cada um descubra o seu dom, que cada um use o seu dom, que seja lá qual é, eu não sei os dons que cada um tem, mas que cada um se disponha a servir. Cada um pare de olhar só para o seu umbigo e sirva. E a coisa está acontecendo. Nós estamos nos movimentando. Nós estamos nos envolvendo. Eu vibrei com Alex e a Alana. E o testemunho que a Alana... Eles estão na equipe de organização do retiro de casais. Aí, passou o microfone para a Alana. Alana, quer dizer alguma coisa? Sim, eu estou com medo. Nunca fui no retiro de casais. Quando é que a gente ia ter isso há um tempo atrás, gente? Um casal que nunca foi num retiro... está organizando o retiro. É claro que tem gente junto ali, auxiliando, que já tem experiência com o retiro, mas está lá, está servindo. Né? A Alana, em algum momento, ela sentiu, eu posso ajudar, não sei como é que é, nunca fui num, mas vamos lá. E aí, com certeza, nós vamos ter coisas diferentes. Se pegar sempre a mesma equipe, para fazer todo ano o mesmo retiro, vai ser sempre igual, vai ter os mesmos resultados. Né? Mas com pessoas diferentes, com desafios diferentes, vamos lá, vamos encarar, vamos ver o que vai acontecer de diferente. Há um tempo atrás a gente ficou sem bateria, sem baterista. Né? Porque nós temos 2 grupos, a gente vai se revezando, cada domingo é um. E ficamos com um baterista. Uma solução seria o Calinho, que toca comigo já, algumas décadas literalmente. Poderia tocar todo domingo. A gente fazia isso no começo, né? Vinha todo domingo. Só que a gente tinha 20 e poucos anos de idade. Agora a gente está com mais de 20. Né? Então, começa a pesar. Aí o Henrique, que é baixista e que gosta de desafios, cara, eu vou aprender a tocar bateria. Está tocando hoje? Ali. Obrigado, Henrique. Obrigado que se dispôs. Não sabia tocar. Mas eu vou tocar. Deixa comigo. Então, se a gente poderia sentar e chorar, e ficar um domingo sim, um domingo não, com bateria, ou alguém se dispor. E ele saiu do seu conforto, que não era conforto já também, porque eu já toco baixo, né, já cuido do som, mas resolveu aceitar mais um desafio. Eu vou tocar bateria, eu vou aprender e vou tocar. Eu estava comentando esses dias, com não lembro quem, que eu primeiro comecei a... Não lembro com quem eu estava conversando esses dias. Eu primeiro comecei a dirigir o louvor. E aí depois é que eu fui aprender, eu estava com 21, comecei a aprender a tocar violão com, sei lá, 23, 24, alguma coisa assim. Menos, 21. Eu sei que eu estava dirigindo, eu comecei a dirigir com 21, né?
Mas não sabia. Daí a gente falava assim, mas então aqui eu faço um dó ou um lá menor? Não sei. Eu não sabia tocar, não sabia de acorde, não sabia cantar, né? Então, deve ser, não, tá bom, eu vou aprender o violão, né? Aí aprendi a tocar, comecei a tocar no Ministério de Louvor. Aí tinha uma menina do nosso bairro que começou a participar no nosso grupo familiar. E a menina começou a vir, começou a trazer seu violão para o grupo familiar, começou a tocar junto comigo, lá na garagem, umas 40 pessoas que a gente tinha na garagem. A menina começou a tocar. Essa menina vai dar boa. É a Priscila. Daí eu comecei, Pri, não quer tocar junto com a gente lá no culto? Né? Eu topo. Nunca ficou se escalando, nunca ficou se mostrando, nunca ficou, deixa eu tocar, deixa eu tocar, deixa eu tocar. Estava lá, estava servindo no grupo familiar. E aí, tchau. E resolveu servir. E ela veio. E aí ela começou a tocar comigo. E começou a ensaiar. Começou a tocar mais. Aí eu vi, cara, essa guria está tocando melhor que eu. Eu pensei, Pri, assume esse violão aí, eu só canto. Né? E aí ela ficou tocando. E ficou tocando. Aí agora a vida dela deu algumas mudanças. Ela não está mais aqui no palco. Mas as cifras, tudo com ela. Eu passo, tem música nova ali, Pri. Daí ela coloca as cifras, coloca na pasta, coloca bonitinho, digita, formata e tal. E está ali, ação nos bastidores. Ninguém vê ela aqui no palco, ninguém vê ela entregando cifra de pasta, mas ela está lá, está agindo, está servindo com o talento e o dom que Deus deu para ela. Está servindo. Que cada um se envolva, queridos. Que cada um se envolva. E eu falando só um pouquinho de mim, porque às vezes eu tenho dificuldade quando as pessoas começam a colocar algumas... porque eu estou estudando, porque eu tenho filho pequeno, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu entendo, mas aí eu estou falando aqui da minha dificuldade. Eu comecei com 21 anos, né? Assim, a gente casou com 21, e eu comecei logo a cantar no louvor. O pastor chamou, e daí depois aprendi a tocar o tal do violão. E depois a gente começou com um grupo familiar. Eu não lembro bem a ordem, porque eu sou terrível para datas. Aí a Helena pode dar uma cronologia bem certinha aqui, que ela tem boa memória para isso. Mas veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio faculdade, veio o mestrado. Esses dias ela falou, já viu que tu está indo para 40 anos aqui na equipe de louvor? Eu falei, é verdade. Com 21, estou com 57, 36 anos. Né? Teve vezes que eu não estava na liderança do ministério, né? Teve vezes que apertaram, a gente estava muita coisa e tal. Passei, mas nunca saí do ministério de louvor. Porque eu tenho convicção do meu chamado. Isso também faz diferença. Eu sei que Deus me quer aqui. Por enquanto eu sei que Ele me quer. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer, deu, agora vai fazer outra coisa, ou deixa outro fazer. Né? Mas daí, assim, às vezes alguém não quer se envolver, porque sente o peso de algumas coisas, e que às vezes a gente sabe que a pessoa tem um potencial tremendo, e não quer se envolver. E daí me dá uma dorzinha, assim, e daí eu pensei, caramba. Agora, eu olho para o Bruno, eu pensei, cara, o cara tem 3 filhas, ele é apenas presbítero, e o presidente da igreja, e apenas está na equipe de transição, e apenas está na equipe de sucessão pastoral, só isso. Quem mais do que ele, com 3 filhas, que a gente sabe as limitações da Sophie, que a gente... mas hoje eu estou... não estava previsto isso aqui. A gente sabe as limitações da Sophie, das lutas. Cara, ele e a Camila podiam dizer, gente, eu já tenho serviço que chega lá em casa, tá bom assim, eu vou ficar orando, e vocês toquem aí. Mas não, disposição no coração, amados. E assim, presidente é um. Ele também não ficou presidente a vida toda, ele vai ser presidente, depois a gente tem a cada 2 anos, né? Tem e tal, talvez a gente reeleja, mas eu digo assim, eu estou disposto a 2 anos, talvez daqui a pouco mais 2. E talvez você tenha outros dons, talvez lá no Ministério Infantil, a gente tem, eu às vezes tenho a ideia assim, pensa em Ministério Infantil, a gente pensa em cuidar de criança, eu penso, vou responder por mim. Tá, Ministério Infantil não é para mim. Eu sou professor de inglês, como eu falei, eu dou aula para adultos. Não me bota para cuidar de criança todo domingo, porque eu vou cansar. Né? Mas assim, não é só cuidar de criança. Tem
A equipe de som tem a equipe que vai carregar coisas, carregar material para um lado e para o outro. Tem vários serviços para fazer. Descubra o que tem para ser feito. Diga o que você quer fazer. E aí eu pedi uma lista dos ministérios que a gente tem todos aqui. E eu queria começar, por exemplo, pelas necessidades, algumas necessidades específicas que a gente tem, né? Ministério de louvor. Ah, mas eu não sei cantar e não sei tocar nenhum instrumento. O nosso pessoal do som, sabe quem é a equipe de som? É o Mateus. Agora o Gui está ajudando, né? Cadê o Gui? Estava aqui no meu campo visual ainda há pouco. Né? O Gui começou aqui porque ele também sentiu ali, pô, só o Mateus não dá. Hoje, então, o Gui está sozinho no som hoje. Por quê? Porque o Mateus foi viajar, também tem direito a sair de Blumenau de vez em quando. E aí, meu Deus, é o Gui, né? Então, assim, ele estava lá com a responsa hoje de todo o som. Se a gente tiver mais pessoas, você não precisa ser responsável por todo o som. Vai aprendendo assim, ó, não, aqui, ó, primeiro é só, tu dá volume, aumenta volume, baixa volume. Isso, né? Começa fazendo assim. Depois você vai, agora tu vai cuidar só desse som aqui, agora tu vai cuidar do som do retorno. Precisamos de gente que saiba deslizar um dedo numa tela de celular. Então, eu acho que o que mais a nossa população faz hoje em dia é ficar deslizando o dedo no celular. Então, isso, mexer no som é deslizar o dedo ali no celular. E algumas coisinhas mais, né? Mas começa deslizando o dedo no celular. Ministério de multimídia. A Tati me falou aqui, desenvolvimento de artes e redes sociais, sempre tem vaga, sempre tem vaga. Você sabe fazer alguma coisa no Instagram? Você sabe fazer vídeos? Você sabe fazer vinhetas? Você sabe fazer umas fotos bacanas com efeitos? Você pode ajudar. Você sabe fazer letra bonita? Você pode ajudar. Você sabe trabalhar com publicidade? Talvez você trabalhe com isso no dia a dia. Sirva na igreja, sirva na igreja. Um que me chamou a atenção foi caronas. Caronas. Não, a gente não tem um ministério de caronas. E eu acho que não vamos ter, porque a gente não precisa ter estrutura para tudo. Mas a Tati estava falando, a outra Tati agora, da necessidade de caronas. A Vera também tinha comentado. Necessidade de caronas. Talvez seja esse o que Deus está chamando para você fazer. Você tem um carro, você vai com ele sozinho para casa, e você vem sozinho. Tem gente que depende de um ônibus que passa no horário X, no domingo, que daí tem que sair correndo aqui do culto, porque precisa de um ônibus. Carona. E agora eles tiveram uma ideia, olha só que legal. Sobre as caronas, você pode ajudar com valores para o Uber. Olha só, você não precisa nem levar a pessoa. Se você fizer uma oferta específica, você pode ofertar. Cansei de fungar aqui. Aliás, cansaram que eu fungue aqui. Italiano emotivo é isso, né? Você não precisa nem levar às vezes. Ou talvez você nem tenha carro. Talvez você nem tenha carro, porque agora algumas gerações decidiram não ter carro e só usar Uber. Né? Para algumas pessoas é mais prático. Você pode ofertar para dar um Uber. Fala com a Vera, levanta a mão, Vera. Todo mundo sabe quem é a Vera, né? Mas então, só para garantir. Tá? Você tem, eu quero ajudar com um valor X, mensalmente, ou sei lá, né? Conversa com ela que ela vai dar os detalhes. Ou com o Valmir também, que é das finanças. Cadê o Valmir? Está lá. Fala com ele lá, olha só que ideia genial. Né? Então vamos nos ajudando. A melhor maneira, se você não está envolvido em absolutamente nada hoje, né? Além de vir ao culto, começa pelo grupo familiar. Começa pelo grupo familiar. A gente tem alguns grupos que se reúnem, o nosso se reúne aqui. Eu estava falando hoje para a Helena, nós temos que mudar o nome, porque o nome é Grupo Familiar Escola Agrícola, porque a gente se reunia lá e agora faz um ano que nós estamos na Itopava Norte, né? Então tem que chamar esse grupo de Itopava Norte. Nós temos a Milson e Valéria, e Moacir e Marisa, que se reúnem lá no Progresso. Bruno e Camila, na Velha. Daniel e Rita, como é que é o nome daquele bairro? Rua Amazonas ali, né? Ali aquela... É Garcia ali já? A Vila Formosa. Não é na tua casa. Eu sempre achava que era na tua casa. Mas tá, ali, Garcia.
Vitor e Tati, para essas bandas das muitas Itopavas de Blumenau, né? E aí você pode servir no culto. E eu fiz uma listinha assim, ó, da ordem que acontecem as coisas quando nós nos reunimos no domingo. Primeiro tem a recepção, né? Vitor e Tati. Olha, eu queria ajudar lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu posso ficar ali. Então, às vezes essa é outra coisa, né? Você acha, não, se eu entrar para o ministério, todo domingo eu vou ter que estar lá servindo, todo domingo eu vou estar servindo. Às vezes acontece, o Jean ministrou semana passada, o Jean ministrou hoje e o Jean vai ministrar no retiro de casais. Às vezes dá essa, né, Jean? Às vezes dá essas. Muito obrigado, querido, pelo teu serviço amoroso. Mas, de um modo geral, você pode dizer, olha, eu tenho disposição de servir a cada 2 meses, ficar ali na recepção. Você já está liberando alguém, você já está servindo alguém, você já está envolvido. Ação social. A gente pensa que é trazer 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Uma das coisas que a Vera estava sonhando no um renovo que a gente fez lá no começo do ano, ela falou, cara, como eu queria uma psicóloga, para a gente ir com a psicóloga nas famílias que precisam de ajuda e não têm a menor condição de bancar uma psicóloga. É caro isso, né? Então, como eu queria uma pessoa para atuar na ação social com psicologia. Então, as coisas vão longe, é só a gente pensar um pouco mais aberto, que tem espaço para você, tem espaço para você. Louvor, nós estamos há X anos sem guitarrista, né? Precisamos de um guitarrista para embelezar, para ter alguns solos de guitarra, fica tão legal. Então, se você toca, venha. Nós temos o ministério com a Rosana, secretaria, que ela faz um monte de coisas pelos bastidores. Talvez você possa ajudar, de vez em quando, ajudar. Olha, eu estou aqui, posso fazer alguma coisa burocrática? Posso ir... A gente não vai mais em banco, né? Mas assim, não sei, pergunta para a Rosana, o que eu posso fazer? Comunicação, a Tati, já eu falei, né? Mensagens e tal. O estacionamento, o Tino é o responsável, né? O Celestino, está aqui embaixo, está lá embaixo, hoje que eu vi ele lá embaixo. Né? Aí nós temos alguns outros, né? A gente tem os de administração, né? Nós temos o presbitério. Presbitério e diretoria são os únicos 2 que eles dependem de votação. Né? Então, a gente se dispõe, não, eu posso servir e tal, e daí tem uma votação, tem assembleia, né? A maioria aqui sabe como funciona. Então, são os únicos 2 ministérios que eles dependem de uma votação, mas também precisa de pessoas que se disponham a servir. E aí vamos pelas idades, né? A gente tem o Ministério Infantil, que eu acho que é o maior daqui da comunidade, né? Mais gente envolvida e tal, e a Adriana diz, sempre tem espaço para mais gente. Depois a gente vem com os adolescentes, né? Também tem gente, o Tiago e a Gabi servindo lá no Ministério de Adolescentes, cuidando, trazendo eles do Ministério Infantil e linkando com os jovens, para que eles não se percam nessa passagem da infância para a juventude. Eles estão ali, estão servindo, estão com o seu coração, com o seu tempo ali. Jovens, Henrique e Jaque estão ali, estão servindo a cada sábado eles estão com os jovens, dando o seu coração. Casal, ainda dá para chamar de recém-casado, né? Está valendo ainda, né? Então, casal recém-casado que está ali, está servindo. Casaram durante a pandemia, né? Estão ali servindo. Depois dos jovens, a gente tem os jovens adultos, né? Osmar e Solange também servindo, estão lá, estão com os jovens adultos servindo nos diversos lugares, né? Algumas reuniões são com outras comunidades, estão servindo. A Lourdes, o Ministério de Mulheres, que se encontra com frequência, fazem os eventos. Os idosos, vai ter mais um daqui a pouco, né? Com a Lilian, né? A Lilian está lá também. Então, queridos, tem para toda a faixa etária, tem para todo tipo de talento. Envolva-se. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer bem? Não pense que não é espiritual. Lembra, a gente tem até jiu-jitsu na igreja, tá? Então assim, pensa fora da caixa. 1 Pedro 2,5, eu quero concluir com isso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, não perca a oportunidade.
Deus está se movendo nessa comunidade. Não deixa isso passar. Não olha, não fica esperando depois um dia você olhar para trás. Puxa, e eu não participei. Né? Deus estava se movendo lá e eu não vi e não fiz nada e fiquei de braço cruzado. Participe, participe. Qual é a coisa que você sabe fazer bem? Qual é a coisa que você tem no coração de fazer? Que dons você tem? Que talentos Deus colocou para você? Envolva-se, envolva-se. Então, voltando à conclusão, né, que eu comecei com a conclusão, em que áreas da vida da igreja você vai se envolver? Em que áreas você vai se envolver? Eu quero terminar, e eu trouxe essa cruz aqui lá do Ministério Infantil. Eu quero terminar fazendo algo com muito temor no coração. A gente sabe que isso aqui é só um símbolo. Mas eu quero convidar você a vir à frente. E eu vou vir à frente aqui também, porque eu vou me colocar ali. Eu ainda comentei ali no presbitério. Eu falei, eu não quero estar ali na frente. Não estou dizendo que isso é errado, né? São símbolos, tudo são símbolos, amados. Mas eu quero me colocar ali. Eu não quero que venham até mim. Eu não quero ficar com a sensação de que ninguém está vindo até mim. Mas eu quero cantar com você. Cantar com você, olhando para a cruz, olhando para essa peça que representa a presença do Senhor, e você trazer os seus dons, os seus talentos aos pés da cruz e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A gente canta uma música que todos conhecem, eu nem falei para a projeção ali, mas ela diz, como um farol que brilha à noite. Um farol apagado não serve para nada. De dia, tanto faz. De dia não precisa de farol, porque o marinheiro está enxergando ali. E de noite, se ele não estiver aceso, ele não tem utilidade. Mas um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Como uma ponte que conecta dois mundos. O mundo interior e o mundo exterior. O mundo da igreja e o mundo que está sem Deus. Que seja uma ponte. Usa-me, Senhor. Usa-me como um abrigo no deserto. Usa-me para que eu possa acolher as pessoas, que eu seja alguém que acolhe. Usa-me, Senhor. Talvez você tenha esse dom, talvez você tenha o dom da misericórdia. Talvez não seja ficar trabalhando, mas sim acolher pessoas. Como a gente precisa desse dom na igreja? Como a gente precisa de misericórdia? Pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem acolher, que não olham para o defeito, que olham para a arma, que olham sim para a alma machucada, para alguém que precisa de ajuda. Como flecha que acerta o alvo. Não uma flecha sem destino, ou uma flecha dentro da aljava, mas uma flecha que acerta o alvo, uma flecha que tem direção, que tem propósito. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero cantar com você essa música. Eu vou cantar sem violão plugado, nem nada. E eu quero convidar você a se juntar a mim. Nessa cruz que representa a presença do Senhor. Eu quero deixar bem claro, Jesus não está aqui nessa cruz. Nós estamos fazendo um ato simbólico. Mas eu convido você a se juntar a mim nesse ato simbólico de, Senhor, eu estou aqui, eu me disponho. Eu quero ser usado como um abrigo, eu quero ser usado como uma flecha, eu quero que o Senhor me use com os meus dons e os meus talentos.
Senhor Deus. Nós entregamos a Ti nossas capacitações, nós entregamos a nossa fragilidade diante de Ti, Senhor. Nós entregamos nossa fraqueza diante de Ti, Senhor Deus. Nós entregamos nossas tantas limitações, mas nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos das mais variadas formas, Senhor, com os mais múltiplos dons, os mais múltiplos ministérios, as mais múltiplas formas de atuação, Senhor. Ouve o coração de cada um que veio aqui à frente, Senhor. Nós sabemos que Tu ouves, Senhor. Nós sabemos, e não deixa essa chama morrer agora, Senhor Deus. Que cada um saia daqui com firme propósito de servir, de servir, de servir, Senhor Deus. Que cada um não deixe essa ideia morrer, Senhor. E talvez já fale com algum líder, talvez já fale com alguém, talvez fale com algum irmão, mesmo que não esteja envolvido diretamente nesse ministério. Talvez fale com outro irmão só para se comprometer. Olha, eu quero servir em tal área, ou eu quero servir não sei em que área, mas que cada um possa se entregar a Ti, Senhor Deus. Recebe as nossas limitações, recebe o nosso desejo de Te servir, de servir uns aos outros, de servir o Teu reino poderoso e eterno, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor.